Que Pinóquio é um anime incrível e bem sério, a gente sabe, mas imagina um iceberg todo dedicado a esse anime que não é muito bem conhecido, infelizmente. E aqui estou eu, AshuraBR, o cara que vocês conhecem, né, que só sabe fazer icebergs de coisas obscuras, fez um iceberg totalmente baseado no anime do Pinóquio da Tatsunoko. Um iceberg que tem tópicos leves e que quando vai avançando fica bem obscuro e macabro. E bem, se você não me conhece, eu sou AshuraBR e esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. Eu estou de volta! E no vídeo de hoje, como tá no título e na thumb, é um iceberg do anime do Pinóquio. E bem, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, pois isso ajuda muito no canal, que vai Shure. Foi? Então bora começar esse iceberg sem enrolação, porque eu tenho muita coisa pra falar. Camada número 1. Tatsunoko. Tatsunoko Productions é um estúdio de animação fundado em 1962 por Tatsuya Yoshida. E quando a empresa foi fundada, eles queriam fazer algum anime de algum personagem para se tornar um sucesso e também para ganhar muito dinheiro, né? E bem, da fundação até o primeiro anime da Tatsunoko demorou um pouquinho, pois só em 1965 o primeiro anime da Tatsunoko foi criado, que no caso é a adaptação em anime de As do Espaço. E como o anime do As do Espaço fez sucesso, eles fizeram mais animes até que chegou Speed Racer e fez um grandioso sucesso no Japão. Fez tanto sucesso que a Tatsunoko começou a fazer mais animes ainda. E não foi só Speed Racer, Pinóquio e também As do Espaço que eles fizeram anime. Eles também fizeram anime do Guzula, da Abelhinha Rush, um anime de sapo também, que eu esqueci o nome, Gênio Maluco, do Kashin e entre outros. E aliás, se você não sabia, a Tatsunoko esteve envolvida na adaptação em anime de Neo Genesis Evangelion, junto com a Gainax, que bateu as botas recentemente. E hoje em dia a Tatsunoko não tá tão boa assim das pernas, tipo, ela só faz alguns animes meio estranhos. O reboot de Gênio Maluco feito em 2020 foi uma desgraça, só tem piada de peido naquela porcaria. E também alguns animes de garotas mágicas e sinceramente a Tatsunoko não é mais a mesma. Tatsuya Yoshida. Tatsuya Yoshida, como eu falei no tópico da Tatsunoko, ele foi o fundador da Tatsunoko. E além de fundador, ele é o criador dessa versão em anime de Pinóquio. Sim, o fundador da Tatsunoko criou o anime do Pinóquio. Além de Pinóquio, ele também criou Speed Race. E além deles também esteve envolvido Seitaru A e Ipei Kuri. Infelizmente, os três não estão mais entre nós. Descansem em paz, mestres. Moku. Moku é o nome do Pinóquio na versão japonesa. E por que ele tem o nome de Moku? E bem, o motivo é porque na época que o anime do Pinóquio foi feito, a história do Pinóquio não era 100% de domínio público ainda. Eu não sei se, tipo, no mundo todo, na época que o anime foi feito, ele já era de domínio público, ou era só no Japão que ainda não era de domínio público. Aí por causa disso a Tatsunoko teve que dar um outro nome pro Pinóquio para ele não se chamar Pinóquio, para evitar algum problema de direitos autorais. A primeira camada não teve tantas coisas assim, nada demais, então bora para a segunda. Camada número 2. Sucesso na Itália. O anime do Pinóquio fez muito sucesso na Itália, principalmente por ser um anime baseado em uma obra italiana, pois para quem não sabe, Pinóquio é uma obra italiana. Para vocês terem noção, a abertura italiana do anime tem mais de milhões de views, no caso um cover da abertura, que tem milhões de views no YouTube. Além também que na Itália já foi lançado alguns Blu-rays exclusivos pra lá, que tinha concept art de episódios, artes de personagens e também alguns storyboards, cara, pra vocês terem noção de como esse anime é querido na Itália. Exibição no Brasil. O anime do Pinóquio estreou por aqui no ano de 1977 na Rede Tupi, que foi o primeiro canal de televisão do Brasil, aonde ele foi exibido com uma dublagem feita na BKS, com Ivete Jame dublando Pinóquio e José Soares dublando Gepeto. Depois da exibição do anime ter terminado na Rede Tupi mais ou menos no final de 1978, em 1980 o anime começou a passar na Rede Record.
Ficando no ar até mais ou menos 1984, o anime também passou no SBT do Rio de Janeiro, aparentemente, e também na TV Guaíba do Rio Grande do Sul. Depois de alguns anos, o anime ficou um bom tempo sem ser exibido na TV brasileira, então o anime começou a ser exibido novamente. Só que dessa vez sem ser a dublagem da BKS, e sim da VTI, sendo uma redublagem feita por cima da versão americana do anime feita pela Saban. Não se sabe a data exata que a dublagem da VTI estreou, provavelmente foi em 1994 ou 95, já que o Bruno Miguel, o dublador do Pinóquio, disse que ele dublou Pinóquio em 94. Então, se for seguindo por datas, a dublagem da VTI provavelmente estreou na Fox, dentro do bloco da Fox Kids, numa época que a Fox Kids não era um canal. E quando a Fox Kids se tornou um canal independente no Brasil, no dia 6 de novembro de 1996, é provável que o Pinóquio estreou na Fox Kids na mesma data que o canal estreou no Brasil. Pois as grades de programação mais antigas que eu consegui encontrar que tinha Pinóquio na Fox Kids é de março de 1997, então é provável que o anime estreou um pouquinho antes. E com a Fox Kids exibindo o anime, a Globo ficou de olho e comprou os direitos do anime e começou a exibir em março de 1998 dentro do Angel Mix, onde ficou sendo exibido até mais ou menos o final de 1999 ou até mesmo no início dos anos 2000. E até o momento a Globo aparentemente foi a última emissora a exibir esse anime. Claro, se não teve algum canal pirata que exibiu esse anime. Saban. Saban é uma empresa e distribuidora americana que distribuía principalmente desenhos americanos e também alguns animes adaptados por eles. Além disso, eles também são conhecidos por criar o famoso Power Rangers. E bem, em 1990, a Saban começou a comprar alguns animes da Tatsunoko para adaptar nos Estados Unidos. E esses animes foram Gênio Maluco e Pinóquio. E a versão da Saban de Pinóquio é uma desgraceira. Eles mudaram algumas cenas, cortaram grande parte dos episódios. As músicas também foram alteradas, as aberturas, os créditos também, censuras, cortes e um monte de coisa. Eu conto mais detalhes da versão da Saban de Pinóquio em um vídeo que eu fiz aqui no canal, para caso vocês queiram ver. E infelizmente essa foi a versão que a VTI recebeu na época. Tristeza. Bruno Miguel. Bruno Miguel é um dublador que atualmente é um empresário de sucesso. E além disso ele também foi um ator. E pra quem não sabe, o Bruno Miguel é o dublador do Pinóquio na dublagem da VTI do anime. E mano, antigamente ninguém sabia que era o Bruno Miguel que dublava o Pinóquio, pois nas informações que tinha na internet, dizia que foi o Diego Larreia e até mesmo o Diego Rushos, alguma coisa assim, que tinha dublado o Pinóquio. Mas eu, a Shura BR, eu desmenti todas essas informações. Pois teve um dia que eu tava perambulando pelo YouTube e encontrei um trecho de Quack TV. E para minha surpresa, o Zezinho tava com a mesma voz do Pinóquio. E então eu fui pesquisar, né, o Quack TV na Dublapédia e acabei descobrindo que o Pinóquio na verdade foi dublado pelo Bruno Miguel. E esse cara é realmente muito gente boa, tanto que ele já topou fazer uma entrevista aqui no canal junto comigo e Lucas também. Ele falou muitas coisas legais, então se vocês quiserem ver coisas sobre ele e também algumas curiosidades que a gente descobriu naquele vídeo, é só você procurar a entrevista do Bruno Miguel parte 1 e parte 2. Camada número 3. Censuras da Saban. Como eu disse no tópico da Saban, a Saban alterou muitas coisas no anime do Pinóquio, e as maiores coisas, sem dúvidas, foram as censuras e os cortes, pois teve alguns episódios que tiveram muitos cortes e teve algumas raras ocasiões em que um episódio não recebeu nenhum corte. E, sinceramente, os cortes da Saban e algumas mudanças não chegam a alterar ou mudar o teor, a seriedade do anime, até porque mesmo com alguns cortes o anime continua meio pesado, então eu acho que os cortes não são grande coisa não. Harmony Gold. A Harmony Gold é uma outra empresa americana que também fazia algumas dublagens de animes para os Estados Unidos. E adivinha qual foi um desses animes? Sim, o Pinóquio, antes mesmo da Saban ter as mãos dele, a Harmony Gold também dublou Pinóquio. Só que foi de uma maneira bem estranha. Ao invés deles dublar todos os 52 episódios, eles simplesmente pegaram os episódios, picotaram e juntaram pra fazer como se fosse um filme. E ficou muito ruim essa junção. Essa junção que a Harmony Gold fez o anime parecer meio chato e também confuso, já que muita coisa foi alterada nessa versão da Harmony Gold. Tem horas que essa versão aí chega a ser até pior do que a versão da Saban, pra você ter ideia. Tim Terry.
Tim Terry foi um dos diretores da empresa da Harmony Gold, e ele foi responsável por várias dublagens e adaptações em animes da Harmony Gold. Então, se a versão cagada do Pinóquio da Harmony Gold é assim, é por culpa dele. Referência no episódio 1. Tem uma cena dentro da casa do Geppetto que mostra alguns bonecos que ele já esculpiu, e um deles é o Guzula, Dokashin e também a Belia Hut, que são personagens de animes feitos antes do Pinóquio pela Tatsunoko. Blu-ray. Por incrível que pareça, no Japão a Tatsunoko já lançou um Blu-ray de Pinóquio, com todos os episódios remasterizados e com algumas coisas da produção do anime. E a qualidade desse Blu-ray é simplesmente magnífica. Chega até a humilhar a qualidade de imagem do Pinóquio da Saban, com aroma de Cheetos, de tão alarajado que a Saban deixou o anime. E pelo que eu saiba, esse Blu-ray também foi lançado na Itália, menos no Brasil, né, já que a gente não tem uma dublagem definitiva. Dublagem da Áudio Brasil. Áudio Brasil é um estúdio paulista desconhecido que fazia algumas dublagens amadoras para DVDs. E uma das dublagens que esse estúdio já fez foi do anime do Pinóquio, né? Não se sabe a data exata que essa dublagem foi feita, mas acreditamos que seja mais ou menos em 2012, já que os dados do DVD lançado pela Elite Filmes, que tem essa dublagem, foi lançado em 2012. E essa dublagem, como eu disse, é bem amadora, tanto que nenhum dublador que tá nessa dublagem é conhecido. E até hoje, nenhum dublador dessa dublagem foi identificado. Na minha opinião, essa é a pior dublagem desse anime, pois, como eu disse, foi feito por um estúdio amador, então aconteceu várias amadorices nessa dublagem, como por exemplo, que teve uma cena em que a dubladora do Pinóquio acaba falando uma frase no pronome feminino, sendo que o Pinóquio é masculino. Eu não tenho por que me opor. Está bem, você vai ter a sua parte. Obrigada, patrão. Farei o melhor de mim. Além de inúmeros erros de mixagem, já que eles dublaram por cima da dublagem italiana, ou seja, a dublagem da Áudio Brasil, que no caso foi feita do episódio 1 até o episódio 3, contém cenas que não foram censuradas, o que é um ponto positivo. Mas né, a edição deixou bem a desejar e também o instrumental que a Áudio Brasil fez é bem paia. Além também de algumas vozes estranhas e sinceramente a voz do garotinho morrendo afogado no episódio 3 é a pior voz dessa dublagem. Olhem só essa atuação. Socorro! Estou me afogando! Socorro! Socorro! Ajuda! Palmas. Valdir Santana e André Belizar. Valdir Santana, pra quem não sabe, foi o diretor da dublagem do anime do Pinóquio na dublagem da VTI. Além também que ele foi a primeira voz do Homer Simpson aqui no Brasil, e que já descansa em paz. E o Valdir está nesse iceberg porque a voz dele é muito repetida no anime do Pinóquio. Tipo, lá pros primeiros episódios, praticamente quase todos os episódios tem a voz dele lá. É tipo o Sonic Aoste, que também tem um monte de personagens com a mesma voz do Valdir. Não só ele, como a voz do André Belizar também, que eu acho que é a voz que mais se repete no anime inteiro. E agora vamos para a metade do iceberg, e é aqui que as coisas vão ficando interessantes. Camada número 4. Troca de Paulo Flores e Mário Tupinambá. Por algum motivo, aconteceu algumas trocas na dublagem do anime do Pinóquio na VTI. E o maior exemplo disso é a voz do Mestre das Marionetes, que nos 2 primeiros episódios foi dublado pelo Paulo Flores. Mas quando o personagem sumiu no anime e depois voltou lá pro episódio 29, ele acabou tendo a sua voz trocada pelo Márcio Simões. E não se sabe o motivo dessa troca. Provavelmente o Paulo Flores não estava disponível para dublar o Mestre das Marionetes, aí tiveram que trocar pelo Márcio Simões. Também tem uma belíssima voz que vai demonstrar para vocês. Bom, qual é o problema? Estão esperando para ouvi-lo cantar? Eu sei disso, mas eu tô muito nervoso, eu não vou conseguir. O quê? Seu idiota, prometi a eles uma canção, por isso comece. Sim, mas eu não posso. Devo lembrá-lo o que acontece a minhas marionetes quando quebram e não atuam. Pra fazer as pessoas rirem. Vai fazer o que eu mandar! Você vai ser palhaço, porque eu quero que seja. E você vai cair da bola e fazer outras coisas idiotas pra fazer as pessoas rirem. Porque eles vão dar dinheiro. Eles estão nos devendo por não darem um tostão por nosso espetáculo. Mas isso não é correto, a gente não pode roubar as coisas. Podemos sim! Eles são especialistas em roubar galinhas.
E o engraçado é que tem um episódio que o Paulo Flores dubla um personagem rico, enquanto que o mestre das marionetes, que tá sendo dublado pelo Márcio Simões, também tá na mesma cena. Tipo... Por que aconteceu essa troca? E o mesmo tipo de troca aconteceu com Mário Tupinambá, que dublava o Charlie, o rato com nariz vermelho. Ele dublou o Charlie do episódio 3 até o episódio 38, só que a partir do episódio 40, misteriosamente ele foi trocado pelo José Augusto Sendin. E o motivo dessa troca aí também é desconhecido, e o mais bizarro é que mesmo o Mário Tupinambá sendo trocado do Charlie, ele continuou dublando outros personagens sem ser o Charlie, mesmo ele sendo trocado. A VTI realmente era estranha. Versão brasileira VTI 2 vezes. Bem, no segundo episódio do anime aconteceu um erro de mixagem engraçado e estranho também. Tipo, lá pro início do episódio a gente escuta a voz do Edmundo Luiz falando versão brasileira VTI, só que depois de alguns minutos, do nada vem a voz do Aldir Santana também falando versão brasileira VTI. Versão brasileira VTI Rio. A segunda vez. Versão brasileira VTI Rio. E a maior chance do porquê que isso aconteceu foi provavelmente porque o editor não percebeu que ele já tinha colocado uma versão brasileira VTI. Aí provavelmente ele avisou o Aldir que, sei lá, ele esqueceu de mandar o Edmo gravar a versão brasileira VTI e mandou o Aldir gravar, sendo que ele já tinha colocado o áudio do Edmo falando versão brasileira VTI. Aí ficou 2 vezes a mesma frase. Créditos da Saban. Há uma curiosidade bem surpreendente nos créditos da Saban, é que tipo, a música dos créditos do Pinóquio na Saban é a mesma música da abertura do Peter Pan da versão da Saban. Isso não é tão surpreendente assim, até porque no Gênio Maluco da Saban toca algumas músicas do Pinóquio também. A Saban costumava muito reciclar músicas que ela fazia para outros animes. Come Fogo! Um erro bem engraçado que aconteceu na Áudio Brasil é que o mestre das marionetes simplesmente se chama Come Fogo. O quê? Senhor Come Fogo, Come Fogo? Pelo amor de Deus, quem que tem esse nome, cara? E bem, isso aconteceu porque, como eles se basearam na versão italiana, o nome do mestre das marionetes também foi baseado na versão italiana, que tinha alguma coisa a ver com fogo, que eu não sei dizer aqui. Aí os caras, ao invés de adaptar o nome deles, simplesmente botaram Come Fogo. E olha que o Mestre das Marionetes já teve alguns nomes diferentes nas dublagens que esse anime teve. Na dublagem da BKS, aparentemente, ele só era chamado de Mestre dos Bonecos. Na dublagem da VTI, ele era chamado de Mestre das Marionetes, só que teve uma ocasião que no episódio 40 ele foi chamado de Snirov, alguma coisa assim, no início do episódio. E na dublagem da Brasil Tot, ele se chama Zampano. Episódio 5. O episódio 5 de Pinóquio, sem dúvida, é o episódio mais macabro do anime. Pera aí, do jeito que eu tô falando tá parecendo que é uma creepypasta, mas né, o episódio parece uma creepypasta. Mas resumidamente, o episódio conta a história de Johnny, um garoto que o pai dele quer que seja um limpador de chaminé, enquanto que a mãe dele quer que seja um médico. E com esse bababá aí dos pais discutindo o que o moleque tem que fazer no futuro sem o próprio moleque tomar a decisão, faz o moleque simplesmente ter, sei lá, quase ter psicopatia, até porque depois ele pega um gato, briga com o Pinóquio e joga o gatinho lá pra longe e o gatinho morreu. E aí a suposta mãe desse gatinho, ou sei lá, só a gata que quis se vingar do Johnny ter matado um filhote de gato, decide ir atrás do Pinóquio pra convencer o Pinóquio a pegar o coração do Johnny, porque supostamente se ele pegar o coração e o botar nele, ele vai virar um menino de verdade. E como o Pinóquio ele é bem inocente e burro, ele com certeza ele foi atrás do Johnny e tentou matar ele. Mas o seu plano acabou sendo falhado, até porque os pais perceberam que tinha alguma coisa errada acontecendo. O Pinóquio quase morreu queimado na chaminé, mas depois acaba se resolvendo a situação. O Johnny fala que era só uma brincadeira, só que depois o pai dele fica todo puto e depois ele dá um machado pro Pinóquio, pra caso o Pinóquio queira pegar o coração do seu filho. Mano, que isso? Mas o Pinóquio, como ele não é capaz de fazer uma maldade, ele não quis. E então os pais deles meio que conversam e o Johnny decide que vai ser um limpador de chaminé quando crescer. Enfim. Mano, que episódio bizarro. E como eu disse no tópico da Saban, esse episódio aqui foi o mais censurado nessa versão da Saban, pois, tipo, o episódio original tinha uns 24 ou 25 minutos, enquanto que na Saban esse episódio teve só 17 ou 18 minutos.
pra ver o quanto de coisa que foi cortada. Melody. O episódio 13 de Pinóquio conta a história do Pinóquio insatisfeito com a vida, né, com os caras querendo comprar ele só por ser um boneco falante. E então o Gepeto gasta todo o seu dinheiro para comprar uma roupa elegante pro Pinóquio. E no meio de tudo isso, ele, insatisfeito com a vida, ele conhece Melody, uma criança garotinha meio rica. E como o Pinóquio ele é gado, ele já fica todo vermelhinho. Assim como no episódio 1, que ele já viu a Ana pela primeira vez e o boneco já tava vermelhinho, ele tinha acabado de nascer. E então o Pinóquio e a Melody acabam se tornando melhores amigos. A Melody convida o Pinóquio para morar na casa dela, que no caso é um castelão. E então no aniversário da Melody eles convidam o Gepeto também, só que o Gepeto é meio mal educado pra comer as coisas, e o Pinóquio fica bolado e expulsa o seu próprio pai, avô no caso, né, sendo bem desumilde. E aí então os dois ficam sozinhos lá de fora do castelo, e Melody diz que quando crescer quer casar com o Pinóquio. Mas então o Pinóquio, ouvindo isso, ele percebe que ele vai ter que contar para Melody que ele não é um menino de verdade, e sim um boneco. Só que os seus planos vão pro água abaixo, até porque uns garotos amigos de Melody acabam falando pra ela antes do Pinóquio que ele era um boneco e não um menino de verdade. E assim acontece uma das cenas mais tristes e também legais desse anime. O Pinóquio falando que as roupas não fazem dele um homem de verdade. E assim ele se despede de Melody, dizendo que quando ele for virar um menino de verdade, ele vai voltar. Encerrando esse episódio bem lindo. Só uma pena que, né, o Pinóquio nunca voltou pra lá. Franco, dublado pelo Goku. Nos primeiros episódios da versão japonesa do anime do Pinóquio, ele originalmente era dublado por Masako Nozawa, que é conhecida por ser a voz original do Goku no Japão. E é bem legal saber dessa curiosidade. Só uma pena que depois de uns episódios aí, ela acabou sendo trocada por outra dubladora. Dublagem da BKS. E chegamos num tópico bem interessante. Pois bem, como eu disse na parte de exibição no Brasil, eu disse que Pinóquio na TV Tupi, Record e SBT, e além também da TV Guaíba, ele era exibido com uma dublagem feita na BKS. E vocês se perguntam, ué, como que é essa dublagem da BKS? E bem, eu não sei como é, até porque até hoje não temos nenhum registro dessa dublagem na internet, se tornando um anime com uma dublagem completamente perdida. E tipo, por um tempo eu já tentei procurar colecionadores que aparentemente tinham esse anime, só que ninguém tem, o que é intrigante, né, já que algumas pessoas que assistiam a Tupi, Record, alegam de ter assistido esse anime, e também muita gente tem lembranças desse anime, mas ninguém tem uma gravação dessa dublagem. Isso é muito estranho. Mas eu ainda acredito com fé em Deus que algum dia essa dublagem vai ser encontrada. Se até Miguelito, que foi exibido só por uma semana e tinha altos riscos de ninguém ter gravado os episódios que a Rede TV exibiu na época, já apareceram na internet completo, imagina um anime do Pinóquio, cara. Algum dia vai aparecer essa dublagem, eu tenho certeza. Só uma pena que tá demorando muito pra aparecer algum registro. E eu sei que provavelmente algum desavisado vai falar assim, ué, mas tem trechos sim na internet dessa dublagem. E não, esses trechos aí que tem na internet, sei lá, que diz Pinóquio japonês com voz da Ivete Jame, isso tudo aí é montagem de outros animes que a Ivete Jame já dublou. Tanto que em uma dessas montagens eles simplesmente pegaram uma cena da Princesa e o Cavaleiro e botaram por cima de uma cena do Pinóquio que não tem nada a ver. Fora isso, a dublagem continua perdida e com seus mistérios. Vídeo Brinquedo. A Vídeo Brinquedo, além de fazer filmes bizarros brasileiros por aí, ela também era uma distribuidora, que no caso fazia parte da Sport Filmes. E adivinha o que a Vídeo Brinquedo e a Sport Filmes lançaram em DVD? Sim, o anime do Pinóquio, com uma outra dublagem sem ser VTI nem BKS, e sim com uma dublagem feita na Brasil Tot, que a gente vai falar mais pra frente. DVDs. Como eu disse anteriormente, o Pinóquio teve lançamentos aqui no Brasil em DVD, principalmente pela Vídeo Brinquedo e Spot Filmes. Mas os dois DVDs são a mesma coisa, a única coisa que muda é que um DVD tá com a logo da Vídeo Brinquedo e a outra tá com a logo da Spot Filmes, ambas com a dublagem da Brasil Tot. Além também que teve o DVD distribuído pela Elite Filmes, que tem a dublagem da Áudio Brasil, que contém os 3 primeiros episódios do anime, e também alguns DVDs piratas no Mercado Livre que contém a dublagem da VTI, e aliás
foi por aí que eu encontrei os episódios perdidos do anime com a dublagem da VTI. E aqui vai um agradecimento para a Craninho e também para uma pessoa que não quer ser identificada, mas tá aí essa pessoa aí que eu já falei aí, por me ajudarem a comprar esse DVD. Na verdade eles bancaram tudo, mas eu agradeço muito por eles terem gastado muito dinheiro pra gente comprar um material que realmente tinha coisa rara. Então, se só tem Pinóquio com a dublagem da VTI, que antigamente estava alguns episódios perdidos na internet, é por causa deles. Muito obrigado. Só uma pena que só tá faltando uns 3 episódios, que no caso é o episódio 46, 51 e 52. Mas eu venho dizer que a gente tá arrumando algumas coisinhas aqui e a gente tem chance de em breve ter esses 3 episódios. Em breve. E aproveitando esse tópico de DVD, eu não sei dizer, mas eu não sei se Pinóquio teve lançamento em VHS no Brasil. Mas em Portugal pode ter tido, né? Já que em uma das aberturas do Clube do Spencer, que é daqueles VHS do Super Show dos Irmãos Mario em Portugal, o Pinóquio ele aparece nessa abertura. Agora, com que dublagem não sabemos, mas aparentemente é a versão da Saban, até porque a coloração é a mesma. Então vai que, né, em Portugal a dublagem da VTI foi lançada também, para VHS. Mas que infelizmente não encontramos até o momento nenhum VHS do Clube do Spencer que tenha o Pinóquio. No caso, episódios do anime, até porque na abertura o Pinóquio está. Camada 5. O episódio 8 era para ser o episódio 3. Pra quem não sabe, no final do episódio 2, o Pinóquio encontra uma garota que chama ele para ir na Terra do Prazer. E como o Pinóquio ele é bobo, ele acaba aceitando e o episódio acaba. Só que, né, como a gente sabe, no episódio seguinte o Pinóquio não vai para essa Terra do Prazer. Ao invés disso, aparece um episódio com Jack, Willy, Charlie, até que nos episódios seguintes, misteriosamente no episódio 8, essa história dessa garota indo até o Pinóquio chamando ele para ir na Terra do Prazer volta. Isso é bem estranho, pois no final do segundo episódio dá a entender que o próximo episódio vai ser nessa Terra do Prazer, pois os primeiros episódios de Pinóquio são meio que conectados. E como a gente vê no episódio 3, o final do segundo episódio não tem nada a ver com esse episódio. O motivo dessa coisa ter acontecido é desconhecido. Talvez ocorreu algum problema de entrega de prazo de episódios e acabou que o episódio 8 acabou atrasando muito. Aí a Tatsunoko teve que adiantar o episódio 3 e 4 pra sair na frente do episódio 8, que originalmente era pra ser esse episódio. Ou sei lá, a Tatsunoko resolveu só trocar a ordem de episódios. E né, vai que aconteceu de um animador fazer a personagem com um design completamente diferente, né? Já que no episódio 8 ela tem cabelos verdes, enquanto que no final do episódio 2 ela tem cabelo castanho e uma roupa um pouco diferente comparada à aparência dela no episódio 8. Bizarro. Filme inspirado no anime. Existe um filme animado de Pinóquio chamado de Bem-vindo de Volta Pinóquio, que aparentemente foi inspirado nesse anime do Pinóquio, já que o design do Gepeto e esse Vladinório aí, Vladinório piratão aí também, que lembra um pouco do Vladinório do anime do Pinóquio, e também o mestre das marionetes desse filme, que também lembra um pouquinho o do anime. Eu não sei de onde que esse filme foi feito, não sei qual foi o país, eu acho que foi a França, sei lá, mas esse filme aqui tem maior cara de que se inspirado no anime, já que o design do Gepeto, né, é o mais parecido. A aparição do Pinóquio no Zuzubalândia. Zuzubalândia é uma série animada brasileira criada pela mesma criadora de Gui e Estopa. E bem, tem um episódio que adivinha quem que aparece, né? O Pinóquio. E não é o Pinóquio da Disney ou algum Pinóquio falsificado, e sim o Pinóquio do anime. E não é nem coincidência, até porque as cores desse Pinóquio são exatamente as mesmas do Pinóquio do anime. Provavelmente esse anime do Pinóquio fez parte da infância da criadora de Zuzubalândia. Créditos do anime. Nos créditos da versão japonesa de Pinóquio podemos ver algumas imagens, que inclusive podem ser as primeiras imagens desenhadas desse anime, já que o design do Franco, da Ana, que aparece nesses créditos, são meio diferentes dos designs vistos nos episódios. O Franco, por exemplo, usa uma roupa verde, o design da Ana também é um pouquinho diferente, e etc.
Cenas sem censura nas dublagens da VTI. Alguns episódios de Pinóquio na dublagem da VTI baseada na versão da Saban por algum motivo vieram sem censuras pro Brasil, já que em alguns relançamentos da Saban para DVD eles cortaram mais cenas, que na versão da VTI acabaram sendo mantidas. Isso não só aconteceu com o Brasil, mas com a versão em espanhol do anime também, já que algumas cenas foram exibidas no espanhol, mas pelo que dá a entender algumas cenas chegaram a serem cortadas a mais na versão espanhol em DVD, fazendo com que o Brasil tenha algumas cenas extras de Pinóquio com a dublagem da Saban. E aliás, algumas dessas cenas aí que foram exibidas sem corte no Brasil são consideradas Lost Medias, as versões em inglês. No momento, apenas as cenas cortadas do episódio 3, que só tínhamos em português e em espanhol, agora temos em inglês também, já que em alguns lançamentos em VHS, a Saban lançou alguns episódios sem corte. Dublagem da VTI deixou o anime mais pesado. Nós sabemos que a versão da Saban teve algumas mudanças para infantilizar o anime e também para deixar menos sério, mas parece que a dublagem da VTI queria deixar o anime um pouquinho mais pesadinho, né? Já que alguns personagens soltam algumas palavras também que deixam as cenas um pouco mais sérias e com um teor mais pesado. E é muito claro em casos como este. Esse garoto é pior do que o capeta! Se não obedecerem, seu pai vai levar uma bala na cabeça! Brasil Tot. Brasil Tot é um estúdio de dublagem do Rio de Janeiro bem desconhecido que foi responsável por fazer a terceira dublagem do anime, que foi lançada em DVDs inicialmente pela Spot Filmes e depois pela Vídeo Brinquedo, no qual era uma dublagem baseada na versão da Harmony Gold, onde agora a gente tem o Rodrigo Antas fazendo o Pinóquio e Domício Costa no GP. Pinóquio, vamos vestir a calça. Assim. Obrigado, papai. Eu tô morrendo de vontade de ir pra escola. Antigamente acreditava-se que o nome do estúdio era Brasil Top, Brasil Corp, mas depois de um tempo foi descoberto que o nome do estúdio na verdade era Brasil Tot, por causa de um desenho do João Pé de Feijão que foi dublado nesse estúdio. E nesse desenho podemos ouvir com clareza a locução, que no anime do Pinóquio não dava pra ouvir muito bem por causa que a mixagem é uma bosta. Numa distribuição Spot Filmes, João e o Pé de Feijão. Versão brasileira Brasil Tot. E essa dublagem da Brasil Tot, como eu disse anteriormente, ela é boa por ter um elenco de dubladores bons da época. Tem o Domício Costa, tem o Rodrigo Antas, tem um monte de dublador aí. Só que o que matou essa dublagem sem dúvida foi a mixagem, pois tem vezes que a música é mais alta do que a voz do dublador. Aí fica difícil entender o que o personagem está falando. A Fada do Carvalho é mãe do Pinóquio. No final do último episódio de Pinóquio, o Pinóquio chama a Fada de Carvalho de mamãe. Algumas pessoas vão dizer que ele só chama a Fada do Carvalho de mamãe por gratidão por ele ter sido transformado em um menino de verdade, mas tecnicamente ela é realmente a mãe dele, né? Já que o Pinóquio veio da árvore do carvalho dela. Além que a própria fada trata o Pinóquio como se fosse filho. Anime mais caro da Tatsunoko. Esse tópico aqui é uma teoria que eu tenho em mente. E bem, a minha teoria é de que o Pinóquio pode ser o anime mais caro da Tatsunoko dos anos 70. Até porque, comparado com Gênio Maluco, Speed Race, Termedan e alguns animes aí feitos na mesma época do Pinóquio, esses animes não tem tanta qualidade assim quanto o Pinóquio, né? Já que em muitos episódios de Pinóquio a animação é bem animada, tem até episódios com vários detalhes na animação, tanto que por isso eu acredito que o Pinóquio foi o anime mais caro da Tatsunoko dos anos 70, pela quantidade de capricho que eles colocaram no anime. Camada 6. Pinóquio virando burro. Nos créditos do anime do Pinóquio na versão japonesa, tem uma coisa bem duvidosa e bem surpreendente. Em uma das imagens que aparece nos créditos, aparece uma imagem do Pinóquio virando burro. E isso é bem estranho, já que em nenhum episódio o Pinóquio virou burro. Provavelmente a Tatsunoko planejava fazer algum episódio em que o Pinóquio virasse burro, só que no final essa ideia foi descartada, infelizmente.
Dublagem da Brasil Tot sem o instrumental original. Pra quem não sabe, a dublagem da Brasil Tot de Pinóquio foi feita com o instrumental 100% refeito, já que grande parte das músicas da dublagem foram refeitas usando outras músicas sem ser as mesmas da Harmony Gold. E isso aconteceu porque provavelmente a distribuidora não recebeu a versão da Harmony Gold com um instrumental, fazendo com que a Brasil Tot fosse obrigada a refazer o instrumental do anime. E o instrumental da Brasil Tot, na minha opinião, ficou até que legalzinho, né? Algumas músicas chegam a ser melhores do que a da versão da Harmony Gold, né? Que é a original que eles pegaram como base para dublar. Só que algumas músicas não encaixaram muito bem nas cenas, além que as músicas repetem muitas vezes. Eles também usaram efeitos sonoros da Hanna-Barbera também, e ficou meio zoado. Além também da mixagem ser bem ruim, já que em muitos momentos, como eu disse em um tópico da Brasil Tot, a música e os efeitos sonoros são mais altos do que as vozes dos personagens, fazendo com que seja difícil entender o que o personagem está falando. E não é só em algumas cenas que acontecem esses erros de mixagem, é praticamente na dublagem inteira. Sim, a dublagem inteira tá com a mixagem zoada. E aparentemente só foi com Pinóquio mesmo que aconteceu do instrumental ficar mais alto do que as vozes, né? Já que no desenho do João Pé de Feijão esses erros não aconteceram, a mixagem tá certinha. Pinóquio é a Mônica e o Cebolinha do Japão. Na entrevista que o Bruno Miguel fez comigo e com o Lucas, ele disse uma coisa no tanto duvidosa, dizendo que um amigo dele que mora no Japão disse que o Pinóquio, no caso o Pinóquio do anime, ele é tão famoso no Japão que é tipo a Mônica e o Cebolinha, só que do Japão. E tipo, sinceramente aí, desculpa aí Bruno Miguel se você tá assistindo esse vídeo, mas eu acho que esse seu amigo aí tá meio errado, né? Já que esse anime do Pinóquio não é tão famoso assim no Japão. Muito menos ele é nível Turma da Mônica. Tem japoneses que se lembram dele? Sim, mas ele é famoso nível, sei lá, Dragon Ball, One Piece, Turma da Mônica? Eu acho que não, hein? Vinheta da Tupi. Enquanto procurávamos pela dublagem da BKS, a gente descobriu algumas informações sobre a possível abertura dessa dublagem. Antigamente eu achava, e não só eu, mas muita gente achava que a BKS tinha recebido a abertura japonesa e tinha dublado provavelmente, só que depois de um tempo, pelo que parece, não foi bem assim, já que segundo alguns relatos, quando o Pinóquio era exibido na Tupi, na Record, ao invés de ser a abertura japonesa, era uma vinheta criada pelo próprio canal, que no caso era Tupi. E essa vinheta, segundo eles, usava parte de uma cena do episódio das bruxas, que no caso é o Cuidado com as Bruxas parte 2, onde eles pegavam uma cena do Pinóquio indo até um moleque aí, no entardecer aí, e provavelmente essa foi a cena que eles usaram como forma de vinheta, quando o Pinóquio era exibido na época com a dublagem da BKS. E como não existe nenhum trecho da dublagem ou do anime passando em algum canal na época, é difícil dizer se algum dia vamos ver essa vinheta, principalmente a dublagem, né, já que até hoje não foi encontrada. E se realmente for verdade que eles usaram uma vinheta no lugar da abertura, vai ser meio triste, né, já que pelo visto nunca veremos uma versão dublada oficial da abertura japonesa. Pinóquio causou a morte de uma criança. No episódio 11 de Pinóquio, ele estava sendo zoado por alguns moleques da escola, e então Pinóquio pega uma pedra e lança no moleque que estava zoando ele, e simplesmente a ponte que eles estavam acabou quebrando por causa que o Pinóquio jogou a pedra no moleque, fazendo o moleque se desequilibrar e cair em um buraco, indo direto para um rio. E o Pinóquio, mesmo não querendo salvar o moleque, pelo amor de Deus, ele vai até o moleque, tenta nadar, só que infelizmente o moleque acabou morrendo afogado por culpa do Pinóquio. E o Pinóquio, ele até tenta se tornar o substituto do moleque, que no caso se chamava Joko, com a mãe dele. Só que a mãe dele, obviamente, inicialmente não aceita essa ideia. Só que depois, né, o Pinóquio fica depressivo, quase fica com pneumonia na chuva, né? Se é que boneco fica com pneumonia, né? Aí a mãe dele decide dar uma chance pro Pinóquio, né, pra substituir o Joko. Só que, né, a mãe do Joko tava tratando o Pinóquio como se ele fosse o Joko, sendo que, obviamente,
basicamente o Pinóquio e o jogo não tem nada a ver. O que fez o Pinóquio ficar bem puto com ela, e também ele meio que desiste de ser filho dela. Só que depois, né, o Pinóquio entende a situação e meio que se acalma mais e também trata ela como se fosse uma espécie de mãe também. Esse episódio é bem estranho e bizarro, mas também tem uma mensagem meio bonita no final. Pinóquio é imortal. Em muitos momentos vemos o Pinóquio sendo queimado vivo, queimando partes do corpo dele, também sendo acertado por coisas. E ele simplesmente é resistente também. Até estrangulamento ele é resistente. O que faz algumas pessoas pensarem que o Pinóquio é imortal. Mas algumas coisas estranhas aconteceram ao longo do anime. Pois no final do anime o Pinóquio acaba morrendo com tiros no pescoço. Aí você fala assim: ah, mas em alguns episódios mostra que o Pinóquio tem desconforto no pescoço, como no episódio 5, que o pai do Johnny enforca ele e dá pra ver que o Pinóquio tá quase morrendo, sufocado por causa do pescoço dele. E sim, eu sei disso, só que tipo, isso não faz o menor sentido, né? Já que o Pinóquio já pegou fogo, já caiu lá da puta que pariu, já caiu de um monte de lugar, já levou porrada e não morreu. Aí com um tiro ele morre, cara. Você quer que eu acredite nisso? E bem, sendo imortal ou não, o Pinóquio é bizarro. Jack é fêmea na dublagem da VTI. Jack, também conhecido como Vadinólio na dublagem da BKS do anime, é uma doninha de pele castanha que é macho. Só que por algum motivo na dublagem da VTI, esse personagem virou fêmea. Sim, por algum motivo, toda vez que o Jack aparece na dublagem da VTI, ele é mencionado com pronomes femininos, sendo que o personagem ele é macho. E não, isso não é coisa da Saban ou da versão que se basearam. E sim, isso é coisa da VTI, até porque na Saban o Jack ele é masculino. E também nas outras dublagens ele também é masculino. Na dublagem da Brasil Tot ele é masculino. Na dublagem da Áudio Brasil ele também é masculino. E na dublagem da BKS provavelmente ele também é masculino. Mas por algum motivo na VTI ele virou fêmea. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a Geisa Vidal, que era a dubladora do Jack na dublagem da VTI, que era uma mulher mesmo. Eu não sei se tem envolvimento dela pro Jack virar fêmea ou se, sei lá, foi alguma confusão dentro da VTI pra acharem que o Jack é fêmea, sendo que ele é masculino, né? Ou se, sei lá, mudaram o Jack pra ser fêmea porque em alguns momentos ele é meio sus, né? Ele parece ser meio gay, né? Tipo, tem um episódio que ele beija o Jack na bochecha. Que isso, rapaz? Eu não sei se é por isso também não que mudaram o gênero dele, hein? Coitado, Jack, cortaram o seu piu-piu. E agora chegamos na última camada do iceberg do Pinóquio, e provavelmente as coisas vão ser bem obscuras. Camada número 7. Garoto se mata após ver Pinóquio na Tupi. Na Wikipédia do Pinóquio, por algum motivo, existe um parágrafo que diz que no Brasil, um garoto assiste um episódio de Pinóquio e cometeu um ato contra si mesmo após ver o anime. Esse caso provavelmente é falso, até porque não foi encontrado nenhuma notícia ou algo de jornal que fala sobre esse tal ocorrido. Isso também vale sobre o fato de que na Wikipédia, na mesma página, também diz que houve um caso de mães indo protestar na Tupi sobre a exibição do anime, o que é realmente bem falso. Pois assim como o caso do garoto indo pro Vasco, não existe nenhuma notícia de jornal sobre mães indo protestar na Tupi. A Fada do Carvalho morreu. Esse tópico é real, pois no último episódio de Pinóquio, quando o Pinóquio se transforma em um menino de verdade, dá a entender que a Fada do Carvalho teve que dar a sua vida para poder transformar o Pinóquio em um menino de verdade, fazendo a fada simplesmente falecer, o que explica o motivo dela simplesmente ir embora depois de transformar Pinóquio em um menino de verdade. Press F. O filho do Gepeto. No episódio 3 de Pinóquio, como sabemos, tem uma cena em que o Gepeto conta a história de um garoto que se afogou em uma cachoeira que ficava perto de um rio, a fim de fazer o Pinóquio não ir até o rio para não ocorrer a mesma coisa que aconteceu com o garoto. E se você prestar muita atenção na cena, o Gepeto, depois de contar a história, ele chora.
dando a entender que esse garoto possivelmente era algum parente dele, podendo até ser mesmo o filho do Gepeto. E se for verdade, podemos dizer que o Gepeto tem um filho que morreu. Agora, se sabemos se é filho dele ou não, não dá pra saber. Ou o Gepeto só chorou porque ele realmente se solidarizou pelo garoto, ou realmente o garoto tinha algum tipo de parentesco com o Gepeto. O Gato Preto. Em algumas imagens de Pinóquio disponibilizadas no Google, podemos ver uma imagem bem estranha, que aparenta ser de alguma concept do anime. E nessa concept podemos ver o Pinóquio com um design um pouco diferente no seu chapéu, o Laudinólio e um gato preto, que aparenta ser uma versão beta do Vadinólio, que a gente sabe que é uma doninha. Mas que aparentemente a Tatsunoko planejava o Vadinólio ser um gato, já que na obra original é uma raposa e um gato. Mas no anime a Tatsunoko meio que resolveu se originalizar mais e a doninha acabou tomando o lugar do gato. Incesto. Esse tópico aqui é meio problemático, pois como a gente sabe lá pro final do anime, o Pinóquio conhece a Gina, que é uma garota que foi condenada a ser mandada para a Ilha do Diabo junto com o Gepeto, porque supostamente os seus pais ou a própria garota tinha coisas envolvidas com magia negra. E com o passar dos episódios, o Gepeto ele meio que adota a Gina e começa a tratar o Pinóquio e a Gina como filhos. Mas o Pinóquio e a Gina aparentemente não se vê como irmãos, e sim como um possível futuro casal no futuro. Até porque no episódio 50, bem no final, dá a entender que o Pinóquio quer casar com a Gina no futuro. Agora, se isso é incesto ou não sei. Isso vai de cada um. Até porque o Pinóquio e a Gina não tem nenhum parentesco, então pode não ser incesto. Mas o fato do Gepeto considerar os dois como filhos fica meio estranho. Episódio 53. Muita gente não sabe, mas em janeiro de 1973 foi lançado o episódio 53 de Pinóquio, que pegou todos os japoneses de surpresa, principalmente os bebezinhos cabeçudos de orelhas puxadas e boquinha abertinha. Esse episódio começou com a abertura normal do anime japonês, só que dessa vez o anime não começou com o Pinóquio transformado em boneco, pois como sabemos, no episódio 52 ele se transformou em um menino de verdade. E o episódio começa com Pinóquio junto com Gepeto numa cidade. E nessa cidade, Gepeto faz a seguinte pergunta para o Pinóquio: Pinóquio, meu filho, você quer comer alguma coisa? E então Pinóquio olha para Gepeto com um olhar sério e bem maldoso, dizendo: Eu quero sim, vovozinho. Eu tô com fome. E então Gepeto olha para ele sorrindo e pergunta o que ele quer comer. E Pinóquio fica mais sério e diz que quer comer... Ah, vovozinho, eu quero comer carne. E então Gepeto procura alguma carne, mas ele não acha. Mas Pinóquio dá a entender que ele não quer carne de boi, nem de porco e nem de um animal, e sim a carne do seu vovozinho. E então Pinóquio assassina brutalmente Gepeto para comer a sua carne, cometendo um ato de canibalismo bem intenso. Esse episódio foi considerado muito violento para as crianças, tanto que após a sua primeira exibição no dia 69 de janeiro de 1973, esse episódio nunca mais foi exibido e nem foi distribuído, muito menos foi dublado em outros países, por ser, digamos, perturbador demais. E bem pessoal, esse foi o iceberg do anime do Pinóquio e espero que tenham gostado. Eu estou de volta, esse vídeo deu um certo trabalhinho, né, já que eu tive que botar muita coisa aqui nesse vídeo. Então para ajudar o nosso querido Ashura, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe muito. Foi? Então fui!